Bom, pessoal, vou explicar para vocês aí a área e volume do prisma quadrangular, tá? Então, eu coloquei aqui duas figuras de um retângulo e um quadrado e vamos identificar aqui primeiro a área. A área de ambos os ambas as figuras, elas são feitas da mesma forma, tá? Lado vezes lado, ou base vezes altura, ou pode se chamar de largura e comprimento, enfim, né? Como a gente está vendo uma figura plana, aí chama-se do que quiser. Eu prefiro trazer como base e altura, ou comprimento e largura, porque depois, na verdade, prefiro trazer como comprimento e comprimento e largura, porque depois na hora de fazer o volume a gente vai ter a altura do prisma, né? Então, para não se confundir, tá? Então, prefiro que vocês chamem de largura e comprimento, tá? Mas lado vezes lado ou lado vezes lado para determinar a área. Então, a área da base é igual a comprimento vezes largura. A área da base é igual a comprimento vezes largura ou lado vezes lado, certo? E aí, como que a gente vai identificar, como que a gente vai resolver o volume de um prisma quadrangular? Vou tentar desenhar aqui, tá? Um prisma. Então, digamos que esse aqui seja um prisma de base quadrada. Aqui nós temos lado, lado e altura. Então, para descobrir a base, né, a área da base, lado vezes lado, ou comprimento vezes largura, e o volume eu vou ter o quê? Para descobrir o volume, nós temos a área da base vezes altura. Sempre a área da base vezes altura. Aí quando a gente coloca número, talvez fique mais fácil de compreender se ficou alguma dúvida, tá? Então eu vou trocar isso daqui por números e aí a gente já resolve um exercício juntos. Então vamos resolver aqui o volume, a área e o volume desse prisma, tá? Então digamos que ele seja um prisma de base quadrangular, tá? Igual a 3. Se é um quadrado, se aqui vale 3, aqui também vale 3, certo? E que a altura dele seja 5. Aqui eu vou identificar, nós vamos fazer a área da base, as áreas laterais e o volume desse prisma, tá? Então vamos começar com a área da base, para depois a gente chegar na área total do prisma e no volume também, certo? Então a área da base, se é um quadrado, lado vezes lado, certo? Então, a área da base é igual a comprimento vezes a largura, o lado vezes o lado, 3 vezes 3, a área da base é igual a 9. Vamos pensar na área lateral agora. Para pensar na área lateral, eu vou pegar este lado e vou identificá-lo aqui, ó. 3 e 5. A área lateral, que é um retângulo, vou chamar de largura e comprimento, ou lado vezes lado. Então, 3 vezes 5
A área lateral igual a 15. Como que eu faço para achar a área total deste prisma aqui? Eu tenho a base inferior e eu tenho a base superior. Então, base inferior e a base superior. Ou seja, a área da base vezes 2. Vai nos dar 18. Área lateral. Se é um prisma quadrado, eu tenho tenho a área lá do fundo, 2, a outra área aqui deste lado, 3, e a frontal, 4. Então, eu tenho a área lateral vezes 4, porque são 4 lados, certo? A área lateral vai ser igual a 15 vezes 4, 5 vezes 4 é 20, sobe 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. A área total, então, deste prisma vai ser o quê? A área da base vezes 2, então a área total é igual a 2 vezes a área da base mais 4 vezes a área lateral. A área total, 2 vezes a área da base, nós já fizemos aqui 18. 4 vezes a área lateral, nós já fizemos aqui 60. Área total igual a 78. Agora, nós vamos encontrar o volume deste prisma. Então, vamos usar a fórmula área da base vezes altura. Volume é bem simples. Se eu souber a área da base vezes altura, eu identifico o volume do meu prisma, tá? Então, área da base foi o primeiro que nós achamos aqui. Volume é igual a área da base vezes altura. Volume é igual a área da base, 3 vezes 3, 9, vezes a altura deste prisma, que é 5. 9 vezes 5, 45. 45 o quê? Centímetros cúbicos. A área total, no caso aqui embaixo, a gente vai centímetros quadrados, ok?